A história registra um dos maiores conselheiros financeiros de todos os tempos nas páginas das Escrituras. Trata-se de José, no Egito, cuja trajetória revela ensinamentos valiosos sobre como administrar recursos com sabedoria divina. A prática de poupar não surgiu com as instituições bancárias modernas, mas sim em relatos antigos, como o bíblico. Ao compreender esses princípios, é possível transformar a situação econômica não por acaso, mas por meio de uma visão fundamentada em princípios superiores. O relato apresenta 10 lições extraídas do plano de José, um homem que passou da prisão ao palácio não por acúmulo de riquezas, mas por obediência e perspectiva de longo prazo. O último ponto abordado pode ser a chave para superar a escassez de forma definitiva. Primeiro, José poupou movido por visão, não por receio. Enquanto os egípcios desfrutavam dos anos de fartura, ele antecipava o futuro. As pessoas consumiam, gastavam e celebravam, mas ele sabia que períodos favoráveis não duram para sempre. Sua atitude não foi motivada pelo medo, mas pela revelação. Quando se recebe uma visão divina, aprende-se a enxergar além do momento presente. A sabedoria não consiste em guardar por temor de perder, mas em reconhecer que a abundância sem propósito se esgota. Nos capítulos 41, 47 e 48 de Gênesis, consta que, durante os 7 anos de fartura, a terra produziu abundantemente, e José recolheu todo o excedente, armazenando-o nas cidades. Ele não agiu de improviso, mas com planejamento. Este é o primeiro princípio bíblico de economia: preparar-se antes que a necessidade chegue. A bencal não acompanha quem vive sem direcal, mas quem age com propósito. Poupar começa quando se deixa de reagir ao presente e se passa a obedecer a uma visão eterna. Segundo, José estabeleceu uma porcentagem fixa, o princípio dos 20%. A orientação divina foi clara, que Faraó separasse um quinto da colheita do Egito, conforme Gênesis 41:34. Isso significava 20%. José não sugeriu guardar o que sobrasse, mas determinar uma parte específica. A economia bíblica não e emocional e disciplina. Quem espera ter mais para começar a poupar geralmente nunca o faz, pois a cal não depende da renda, mas da organização. O ensinamento de José permanece atual: reserve antes de gastar, não depois. Ao fazer isso, não se acumula apenas dinheiro, mas se educa a mente para administrar. Os 20% representam obediência, não valor. Pouco importa se hoje são 5 ou 50 reais, o essencial e a constância e o propósito. A ordem sempre precede a provisão. Quem honra a disciplina divina experimenta a abundância, mesmo quando outros enfrentam privacões. Terceiro, José estruturou os recursos de forma organizada. A Bíblia menciona que ele armazenou os alimentos nas cidades, não em um único local. Isso indica divisão, planejamento e distribuição. Ele criou um sistema, algo que muitos ignoram atualmente. Não basta poupar, e preciso saber onde, como e por quê. José não dispunha de contas bancárias, mas possuía sabedoria divina, que o levou a desenvolver um método tão eficiente que ninguém passou fome durante os 7 anos de escassez. Uma conta vazia nem sempre resulta de ganhos insuficientes, mas de uma gestão desorganizada. Siga o exemplo de José, organize os recursos, defina categorias, poupança, investimento, generosidade e emergências. A desordem financeira é inimiga da bencal. A abundância anal flui para mãos desorganizadas. Quarto, José manteve a consistência durante os anos de fartura. O texto relata que ele acumulou graus por 7 anos consecutivos, sem interrupções. Não se tratava de uma meta temporária, mas de um estilo de vida. Ele não alterou o plano quando as pessoas se cansaram de armazenar, pois entendia que a disciplina de hoje garante a segurança de amanhã. Quem poupa apenas quando se sente motivado dificilmente alcança resultados. A bencal se manifesta na fidelidade às pequenas coisas, mesmo quando ninguém observa. Deus valoriza mais a constância do que o entusiasmo passageiro. Poupar assemelha-se ao ato de semear. O fruto não aparece imediatamente, mas a colheita vira. Quinto, José não confundiu abundância com liberdade para gastar. A sabedoria popular diz que na casa do prudente há provisões, mas o insensato devora tudo o que possui. Não se trata de falta de recursos, mas de falta de controle. José não consumiu tudo. Ele compreendeu que poupar não e avareza, mas prudencia. Guardar não significa desconfiar de Deus, mas honrar o que ele confiou. A abundância lhe dada para ser administrada, não desperdicada. Sexto, suas economias tinham um propósito maior: salvar vidas. Quando a fome chegou, o Egito tinha pau e não apenas o Egito, o mundo inteiro buscou provisões ali. Sua sabedoria não beneficiou apenas o Manacal, mas também sua própria família. A poupança bíblica não e egoísta não se resume a mim,
minha casa ou minhas contas, mas a ser um canal de bem-cal. As economias podem sustentar um ministério, ajudar alguém em necessidade ou se tornar semente para o reino. Quando há um propósito eterno, o dinheiro ganha novo significado. Deus não multiplica o que se acumula por medo, mas o que se reserva com visão. Cada grau armazenado por José tinha o objetivo de preservar a promessa divina. Cada real poupado pode ser a chave para algo maior do que si mesmo. Sétimo. Sua fidelidade e gestão o levaram a posições de liderança. José começou na prisão e terminou governando o Egito, não por sorte, mas por sabedoria administrativa. Faraó identificou nele algo raro: ordem, estratégia e confiabilidade. Deus não promove quem apenas ora sem agir, mas quem administra com excelência. Se alguém é fiel no pouco, receberá mais. Muitos desejam liderar sem aprender a poupar, mas quem não sabe gerir R$ 100 tampouco saberá lidar com 1.000. A economia prepara para responsabilidades maiores. José não acumulou apenas graus, mas confiança. Quando chegou o momento, Deus o posicionou porque ele soube administrar o que outros desperdicaram. A promocal divina sempre alcança quem demonstra a capacidade de gestão. Oitavo, José reconheceu que sua sabedoria vinha de Deus. Quando o faraó elogiou pela interpretação dos sonhos, ele respondeu: não está em mim. Deus dará resposta a faraó, conforme Gênesis 41:16. José não se considerava o autor do plano, mas o mensageiro da vontade divina. Essa é a diferença entre sucesso terreno e prosperidade bíblica. A sabedoria financeira não depende apenas da inteligência humana, mas da orientação do espírito. Deus pode indicar quando poupar, quando investir e quando doar. As decisões econômicas não devem ser tomadas apenas com a mente, mas com consulta ao seu. Antes de agir, ore. Antes de gastar, pergunte. A economia de José não era meramente humana, mas espiritual. A sabedoria financeira sem comunhão com Deus se reduz a cálculos frios. Nono, a poupança transformou José em uma figura de influência. Quando a fome assolou o mundo, todos se voltaram para o Egito. O escravo esquecido tornou-se o homem mais procurado da terra. Sua história demonstra que a gestal sabia dos recursos não apenas preserva, mas também eleva a ponto a obediência o posicionou e a disciplina lhe abriu portas. Deus utilizou sua administração para torná-lo governante sobre Nacós. Poupar não apenas oferece estabilidade, mas também influencia. Não se trata apenas de preparar-se para sobreviver, mas de capacitar-se para liderar. Quem sabe gerir seus próprios recursos está apto a conduzir equipes, negócios e ministérios. A poupança é, em si, uma forma de liderança. Quem governa seu dinheiro demonstra estar preparado para assumir responsabilidades maiores. José transformou a poupança em um ato de obediência espiritual. Muitos consideram a gestão financeira algo mundano, mas para ele era uma maneira de servir a Deus. Sua fidelidade no armazenamento do trigo era uma expressão de sua fidelidade à visão divina. Cada vez que guardava o grau, declarava: eu creio no que Deus me mostrou. E quando a crise chegou, sua obediência se converteu em provisão. Poupar, quando feito sob a direção de Deus, deixa de ser uma prática humana e se torna um ministério. Deus não pede que se guarde para acumular, mas para multiplicar e sustentar seu propósito. A poupança não substitui a fé, ela demonstra administrar com sabedoria e agir em fé, crendo que aquele que prove hoje também proverá amanhã. José não era um economista, mas um homem de fé com sabedoria divina. Sua história revela que o problema não é o dinheiro, mas a falta de propósito. Deus não deseja ver ninguém escravizado, gastando de forma descontrolada ou preso a dívidas. Ele quer ver pessoas livres, organizadas e abençoadas. A de José e Clara. Planeje antes de gastar, reserve uma parte com propósito. Seja constante mesmo quando ninguém observa. Faça isso com visão, não com medo, e reconheça que a verdadeira provisão vem de Deus. Ao viver segundo esses princípios, o dinheiro deixa de ser uma preocupação e se torna um instrumento, pois Deus não multiplica a desobediência, mas a administração. Não espere uma crise para obedecer. Comece hoje, como José, enquanto ainda há abundância. O mesmo Deus que lhe deu sabedoria para poupar pode lhe dar direção para prosperar. Não se trata de sorte, mas de obediência. Não e mágica e gestão. E não e egoísmo e visão. Portanto, pergunte-se hoje: estou usando os recursos que Deus me deu como José ou como Egito? Um armazenou com propósito e sobreviveu. O outro gastou sem pensar e sofreu. A diferença não estava no dinheiro, mas na sabedoria.